Eu falei com o Jefferson, a questão não faz sentido. Porque as duas alternativas que falam que a parte é para gerar energia, gerar calor, a justificativa está totalmente bosta. Eu acho que sim. Só que a gente já falou que a central está aguardando. Bom dia, pessoas, beleza? Beleza? Seguinte, crianças. Produção de energia elétrica, capítulo 29, física 3, velho, muito importante. Se você está aqui de paraquedas, não venha me pôr a culpa depois, porque se você for fazer Enem, eles vão falar sobre produção de energia elétrica, eles vão perguntar isso para vocês. Povo, qual que é a matriz energética do Brasil? É a usina hidrelétrica. Como que funciona uma usina hidrelétrica? Bem facinho. Você tem que pôr uma quantidade absurda de água num troço chamado de reservatório. Esse reservatório, ele vai ter uma parte que armazena água, que vai ser a barragem. Essa barragem, ela tem uma função muito importante, que é de armazenar a energia. O Enem já perguntou em relação à pressão, o que acontece numa barragem. Pessoas, a barragem, ela tem a base mais larga do que a parte de cima, por quê? Porque quanto maior a altura, quanto maior a distância entre a superfície da água e o fundo, maior vai ser a pressão. Então a barragem ela é mais larga na base e mais fina no fundo. Quando ela armazena essa água na forma de energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, o que é? M, massa, gravidade e altura. Altitude lá ou profundidade, né? Dependendo da questão, ele pode falar para vocês. Qual que é o esquema então dessa barragem? Você tem na base dela, próxima à base dela, uma tubulação por onde essa água armazenada vai passar. Essa água que estava armazenada aqui na forma de energia potencial gravitacional, quando ela chega na tubulação, ela vai entrar em movimento. Então ela vai passar pela tubulação na forma de energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Quando essa água passa na forma de energia cinética, o que ela faz? Ela faz girar um equipamento chamado de turbina. E essa turbina girando, essa turbina se movimentando, vai ter aquela interação que a gente já viu lá antes de física, lá na parte de eletricidade, que é carga elétrica em repouso gera campo elétrico, carga elétrica em movimento gera campo magnético. Então, quando a água passa, aqui vai ter a formação de um campo magnético que vai movimentar alguns elétrons até um outro lugar, até uma outra coisinha chamada de gerador. Então, o que o gerador faz? Pega o nome, vai pelo nome do cara. O gerador vai pegar esse movimento da turbina, essa energia cinética, e vai transformar em energia elétrica, movimento de elétrons. E esse movimento, ou essa oscilação do movimento dos elétrons, vai gerar, ó, o que você me perguntou lá, Luiz, isso vai gerar uma corrente elétrica, uma intensidade de corrente, um fluxo, e esse fluxo de corrente elétrica, esse fluxo de energia, é transmitido pelas linhas de transmissão até a nossa casa. Então, qual que é o rolê, o que você tem que entender dessa produção de energia elétrica que a gente precisa para sobreviver tudo na nossa vida, se a gente for pensar em termos de modernidade, está ligado com isso. Você tem que armazenar energia na barragem na forma de potencial, massa, gravidade e altura. Quando essa água ela passa pela tubulação, ela entra em movimento e gera energia cinética. Essa energia cinética movimenta uma turbina. O movimento dessa turbina gera uma energia elétrica. Fala. Professor, pode aparecer questão que pergunte pra gente, tipo,
Quanto da energia potencial foi perdida nessa transformação? Para cinética, da cinética para elétrica? Pode, em termos de rendimento, ele vai pedir para você, potencial, ele te dá o seguinte, João, massa, gravidade e altura. Tá. Você calcula lá 1 milhão de watts, 1 megawatt na forma de energia potencial. Aí você tem uma perda nas linhas de transmissão de 50%. Entendeu? Quanto que você pode mandar disso para as casas, por aí vai. Então você tem uma potência, uma porcentagem, um rendimento relacionado com essas potências, tem a ver. O que eu acredito que eles vão cobrar mais agora é o seguinte, 2019, além da pandemia, a gente passou por um outro inferno aqui, mais especificamente Curitiba, São José, que foi o quê? Seca, falta d'água. Então você estava preso em casa, fazendo tudo online, e aí ficava 2 dias sem água. Só que os caras começaram a falar o seguinte, mas se faltar água também pode faltar luz. Daí galera, mas por que se faltar água falta luz? Galera, se não chove, vai diminuir o que da barragem? A água da barragem vai diminuir a massa, a energia potencial. E outra, não é só a massa não. A altura da barragem. Então você tem 2 perdas quando não chove. Massa e altura. Então você vai diminuir muito a energia potencial. Diminuindo a potencial, diminui a cinética. E diminuindo a cinética, diminui a elétrica. Cara, olha o que quase aconteceu na época da pandemia com a gente, beleza? A altura de água, não a altura da barragem. A altura da barragem não, isso daqui é o muro que segura a água, isso não muda. Mas essa altura de água aqui, ó, isso aqui é a quantidade de água, é tipo uma caixa d'água pela metade, diminui a altura da água quando diminui o volume, beleza? Só que a energia potencial depende da altura. Você calcula o rendimento fazendo o seguinte, a potência útil, que você vai ter os dados para calcular a massa, gravidade e altura, dividido pela potência total, o quanto que ela geraria. Eu prefiro fazer por regra de 3, beleza? Fechou? Beleza?